Olá, queridos, espero que todos estejam bem, se cuidando, e sabemos que tem muitas pessoas que estão passando dificuldades e problemas com enfermos na saúde, ou mesmo propriamente enfermos, e minha oração é que Deus esteja cuidando e abençoando de cada um, e que nesse momento difícil não duvidemos do cuidado e da soberania dele em nossas vidas. Estamos hoje iniciando um trabalho de HPC, e a gente vai estudar um holandês muito conhecido, não muito conhecido na verdade comumente, Menno Simons, que participou e encabeçou um movimento teológico que floresceu e se fez presente naquele contexto, naquela sociedade e na nossa sociedade atual. Frutos do trabalho e jornada podem ser vistos no decorrer da história, no presente e inclusive no Brasil. 4 anos após o descobrimento das Américas, Menno nasceu, oriundo de uma pequena vila na região dos Países Baixos em 1496 e morreu 65 anos depois em 1561. Ele nasceu no fim dessa era que nós estamos estudando, desse momento que diversos avanços foram acontecendo, diversas questões importantes para a história moderna estão acontecendo, e ele é fruto de tudo isso que ele viveu. Segundo o livro da sua própria biografia, desde pequeno ele se empenhou no ministério. Isso porque os seus pais insistiram bastante e dedicaram seu filho ao serviço da igreja. A ordenação de Simons aconteceu então ao sacerdócio católico no mês de março de 1524, tendo completos 28 anos quando foi ordenado. Seu primeiro cargo foi como padre, obviamente, de uma vila em Piguijin, que ficava na vila, perto da sua própria vila de origem, Whitmarson. E agora, eu passo a bola para o Danielão, que vai seguir e vai apontar o catolicismo e as problemáticas que Menno vai enfrentando. Então fica aí. Bom, é isso aí. A gente entra numa parte da vida do Menno Simons que parece que não é somente ele que vivencia isso, né? Como a maioria dos reformadores modernistas, ele primeiramente foi um sacerdote católico e só depois de um tempo que ele rompe então com o catolicismo, né? E durante esse tempo, né, de pastoreio dele, ele se dedicou ao povo no norte da Holanda, mas ele teve uma vida bem complicada e bem difícil nesse início, né? Ele, duvidando dos dogmas da Igreja Católica, sofre muita perseguição, né? E ele lutava com ele mesmo, ele tinha dúvidas entre ele e a sua própria consciência, que Bender escreve o seguinte, né? Com a sua alma, ele se tratava consigo mesmo no seu interior, com a sua alma, e que não cessou até que ele rompeu o laço que o prendia à Igreja Católica. E assim, então, passou a andar pela fé na liberdade do Evangelho. Ele, logo no início, ele já começa a rejeitar até mesmo os próprios pensamentos que ele tinha, né? E achava até mesmo que o próprio diabo fazia com que ele tivesse essas dúvidas, né? E nem mesmo fazendo uso do próprio confessionário católico, ele conseguia acalmar e acreditar naquilo que era imposto pela Igreja Católica, né? E aí ele teve várias dúvidas, né? A primeira que a gente consegue mencionar em relação à transubstanciação, né? Ele não conseguia achar em nenhum lugar que realmente os elementos da ceia se transformassem, fisicamente falando, no corpo de Cristo, né? E ele via que aquilo era realmente um símbolo de sofrimento e da morte de Cristo em relação a um memorial e não algo físico realmente que era transformado, né? E além da transubstanciação pesar para o Menno nos dogmas que ele enfrentou da Igreja Católica, né? Ele não enxergava na Bíblia a questão do tradicionalismo da Igreja.
ele não conseguia perceber na Bíblia, realmente não se pode perceber que o tradicionalismo da igreja seja algo inspirado, vamos dizer assim, pelo Espírito Santo e seja algo que deva ser considerado na mesma medida que a Bíblia, né? Na mesma medida que os evangelhos, na mesma medida que as cartas, ele não conseguia perceber isso. E ele se baseia muito em Martinho Lutero, né? E tem uma frase muito legal também que o Bender escreve que, pois este, falando sobre o Martinho Lutero ter incentivado ao menos Simons, né? Pois este o ensinou que a desobediência aos mandamentos dos homens nunca poderia resultar na condenação eterna. E aí ele entra num terceiro problema relacionado à Igreja Católica, que é a temática do batismo, né? Ele compara o ensino católico perante as Escrituras e ele acha um conflito ali. Não tem como não ter esse conflito, né? A partir do momento que você analisa os dois tipos de batismo, né? E porque as Escrituras a gente consegue entender que é o sangue de Cristo que pode redimir os pecadores e trazer a salvação. Mas na Igreja Católica, naquele momento, eles estavam venerando, vamos dizer assim, a água do batismo, né? E ele foi logo de cara nessa comparação e não tinha como, né? Ele não romper com a Igreja Católica. Ele até procura a ajuda de alguns líderes religiosos da época, né? Mas ele percebe que ninguém era capaz de fundamentar a sua crença na própria Escritura. Eles não fundamentavam nada realmente na palavra de Deus, mas sim cada um seguia o seu próprio raciocínio. Então, nisso, ele acaba sendo enterrado em descontentamento e insatisfação. E aí, a gente chega na parte que ele realmente se retira, né, ou é excomungado da Igreja Católica. Seguindo adiante, tratando a saída e a excomunhão de Simons, foi somente depois de um pouco mais de 10 anos tendo essas problemáticas e essas reflexões sobre os problemas verdadeiros dentro do catolicismo, que ele resolveu então abandonar as roupas do sacerdócio e junto com elas abrir mão de todo o seu prestígio que ele tinha dentro da comunidade, de todo a sua condição financeira, e assim preferiu ser fiel à sua consciência e à luz do conhecimento bíblico que um dia alcançou. Talvez isso tenha sido uma das decisões mais importantes da vida de Menon, porque certamente essa decisão é muito significativa para a vida de alguém. Ele desistiu daquilo que trazia o sustento dele e daquilo que durante tanto tempo provavelmente foi o grande sonho da vida dele. Ele desistiu da sua carreira e ele abandonou isso mesmo sabendo que traria certos problemas e certas problemáticas, perseguições e todos os problemas que a gente estuda no decorrer da história da Reforma. Então ele rompeu verdadeiramente com a Igreja Católica e mais tarde ele se encontrou dentro da Irmandade dos Anabatistas, que nós vamos estudar um pouco, então aguarde. Em janeiro de 1536 ele rejeitou o catolicismo, rompendo os laços e não se intitulando mais como um padre do sacerdócio católico romano. Ele casou com uma mulher chamada Gertrude e teve muitos filhos mesmo. Eles tiveram 3 filhos homens, 2 meninas. E se descobriu verdadeiramente em outubro de 1536, dentre os anabatistas. A gente entra então numa fase da vida do Menon que não tem como a gente não citar os anabatistas. Até mesmo, logo a gente vai ver que a influência do Menon nos anabatistas é muito grande, mas eu cito isso daqui a pouquinho, né? Esse termo, a gente, só lembrando, e é também um texto que a gente recebeu do professor para ler essa semana, é um termo oriundo desde o Segundo Concílio de Cartago, desde o ano 225, quando um grupo decide que realmente era necessário ser refeito o batismo, batizar novamente os fiéis.
questionando a validade e eficácia do sacramento que já fora realizado em alguma outra comunidade, né? E aí a gente vê que o Calvino, o Zwingli e o Lutero, eles não compactuam com essa corrente de pensamento, né, sobre o batismo ser refeito, né? E eles pegam numa parte que é a questão do batismo infantil, né? E o Calvino, Zwingli e Lutero, eles continuam a favor do batismo infantil, mas o menos Simons não, e os anabatistas não. E aí também a gente entra, eu falei que eu ia falar um pouquinho mais sobre a influência dele. Nos menonitas também não são a favor da questão do batismo infantil. E é legal a gente ver que tem alguns estudiosos, eles dividem a história dos anabatistas em 3 períodos: antes de Meno, sob Meno e depois de Meno, para a gente perceber o quanto ele teve influência dentro desse grupo. Após entrar nesse grupo, a influência que ele fez em todo o movimento, né? E aí os menonitas, eles foram historicamente mal vistos, né? Tanto pelos católicos quanto os protestantes, pela questão de ser um pouco mais... a crença deles soava um pouco mais extremistas, né? Então eles receberam bastante perseguição, mesmo que uma das vertentes deles fossem a questão do pacifismo, de crente não usar arma, de não usar da violência, mas eles foram perseguidos, né? Era legal ver a diferença, que o Calvino ele defendia que a igreja ela tinha que impactar, influenciar no Estado e na sociedade, mas o Simons não, ele queria que houvesse uma separação real entre a igreja e o Estado, né? Então isso acabou que corroborou para que eles procurassem algumas terras que fossem recentes descobertas e se mudaram, inclusive vindo até mesmo para o Brasil, né? E aí surgem algumas vertentes dos menonitas, alguns mais extremos, outros começam a se adequar um pouco mais ao tempo, vamos dizer assim, mas não tem como a gente não citar a questão de Menno Simons na influência dos anabatistas, né? E aí, chegando no fim, já caminhando para a nossa conclusão, 25 anos depois da sua renúncia ao catolicismo, Menno faleceu em 31 de janeiro de 1561. Ele foi enterrado, curiosamente, no seu próprio jardim, e certamente foi um homem que edificou a igreja e contribuiu para o seu contexto inserido. Quer nós concordemos com os posicionamentos teológicos dele ou não. A vida de Simon ela é demasiadamente interessante, bem como a da maioria de todos os nossos reformadores estudados. Seu legado está em movimento e perdura até os dias atuais. Também nas obras que ele deixou, isso fica claro. Eu vou aqui destacar algumas obras feitas por ele. Nós temos Fundação da Doutrina Cristã, nós temos a Ressurreição Espiritual. Ele fez um livro tratando sobre um novo nascimento. E, por último, que também é interessante, um livro sobre meditações acerca do Salmo 25, de número 25. Seus ensinamentos, como eu disse, perduram até a contemporaneidade. E isso a gente pode ver, curiosamente, nos Amish, uma sociedade atípica dos Estados Unidos, que vive como se não estivesse em pleno 2021, mas como se estivesse em 1500 e bolinha, porque eles vivem fora da sociedade deles, fora da sociedade americana, tendo um padrão de vida totalmente diferente, porque eles não usam tecnologia, rede elétrica, eles não usam, por exemplo, carros, não usam nada, e vivem verdadeiramente como se estivessem em 1500. Mas eles são cristãos, se dizem cristãos, e escolheram essa forma justamente para não serem corrompidos com o modo de viver perante a sociedade atual e até, segundo eles, depravada. Esse grupo é, na verdade, uma derivação dos anabatistas suíços e holandeses,
que eram os menonitas. Então, tem aí uma herança menonita. Não estou dizendo que os Amish são menonitas, estou dizendo que tem uma herança dos menonitas. E isso demonstra que essa corrente de Simons vem até hoje perdurando e sendo presente. É interessante também porque no início eu falei que a sua herança também perduraria no Brasil, e de fato nós temos anabatistas no Brasil, de fato nós temos hoje presente, e inclusive na época da história do descobrimento do Brasil e do povoamento brasileiro, nós temos grupos de anabatistas que tentaram vir para o Brasil e fundar igrejas, mas sabemos que não deu certo. Não deu totalmente certo como eles queriam. Alguns conseguiram, mas não fazer algo com muita força, como era o propósito inicial. Então nós temos algo que dentro do nosso país atuou também. E isso é muito interessante. Ou seja, os cristãos, eles tiveram sim uma influência dentro da história, dentro da nossa história nacional e também fora dela. Mas ele é de fato um homem interessante para nós estudarmos, e eu passo a bola aí para o Danilão, que ele vai concluir de fato o nosso trabalho. E concluindo esse trabalho que a gente fez sobre o Menno Simons, ele é bem incentivador, sabe? Por mais que ele tenha as suas diferenças com os outros reformadores, possuía também as suas semelhanças, mas uma das palavras que talvez a gente mais consiga relacionar com todo esse estudo e com toda a vida do Menno Simons é a questão do legado. É muito legal de ver e estudar os livros de história e ver o quanto a vida desse homem impactou toda uma história, toda uma geração, muitas e muitas pessoas, e ele deixou e realmente marcou a sociedade em que ele viveu, moldou uma pequena sociedade que depois teve um impacto grande numa sociedade um pouco maior. Então, assim, vale muito a pena ler sobre a história, pesquisar sobre a história, ver sobre os menonitas nos dias de hoje. Até no Brasil nós temos algumas comunidades. Legal que, se você entra em contato com eles, eles também... você consegue ler bastante coisa em sites, consegue saber as coisas sobre eles também. E é bem legal você poder estudar um pouco mais da história de alguém que realmente marcou e brigou contra um sistema que estava dominando o mundo no momento. Então, esse trabalho nosso, ele chega à conclusão de que vale muito a pena a gente estar lendo e estudando esses reformadores, né? E incentiva e realmente instiga o nosso coração a perceber qual é o legado que nós poderemos deixar para a história, né? Qual é o legado que nós temos deixado e vamos deixar para a história, tá bom? Deus abençoe vocês, espero que esse vídeo possa servir para que vocês cresçam também no conhecimento e também cresçam na vontade de servir o nosso Deus. Abração, até mais.